Em Gênesis capítulo 3, verso 8, essa história da queda do ser humano, né? Queda do homem ali no Jardim do Éden, é bem conhecida de todos. Vocês sabem que depois da queda, depois do pecado, depois de Adão e Eva pecarem, Deus procurou o homem, o ser humano, procurou Adão e Eva, e o Senhor o chamou. E o verso 8 diz o seguinte: e ouvindo a voz do Senhor Deus, que passava no jardim, pela habitação do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esconderam-se do Senhor. Esconder do Senhor tem sido uma das coisas que a gente tem percebido cada dia mais patente, cada dia mais clara da ação do ser humano quando se fala a respeito de Deus. E no presente podemos dizer que isso está a tal nível que há uma batalha, vamos dizer assim, forte, até mesmo para negar a existência dele, a existência de Deus. Esse sempre foi um grande problema da raça humana, do ser humano. E aqui fala tranquilamente a respeito de essa ação de Adão e Eva quando pecaram, depois dessas circunstâncias que aí então vem, ouve a voz do Senhor e se escondem. Esconder-se do Senhor tem sido a atitude muitas vezes da minha vida, tem sido a atitude de muitos pastores, tem sido a atitude de muitos crentes. Não é só uma questão que a gente pode ver das pessoas que não são crentes ou das pessoas não evangélicas. Essa é uma realidade, algo que atinge, afeta muito, irmãos, a pessoa, o ser humano. Às vezes a gente acha, ou pensa que quem se esconde de Deus é só o ímpio que peca, aquele que faz coisas ruins, né? Que se esconde de Deus. Mas a gente tem visto quantas vezes nós nos procuramos um refúgio para estar ali sozinhos, só nós, onde nós às vezes até estamos querendo fugir da presença de Deus. A gente sabe que a palavra do Senhor diz que é impossível se esconder de Deus. É impossível se esconder de Deus, não é verdade? Então, por favor, diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: é impossível se esconder de Deus. Em Salmos nós encontramos isso. Salmo 139, a partir do verso 3, né? Encontramos o seguinte, diz assim: todos os meus caminhos estão conhecidos, são bem conhecidos por ti. E no verso 7 diz assim: onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Isso é a expressão do salmista, quando ele imagina, né, diante de tantas circunstâncias, diante de tanta dificuldade que nós passamos em nossas vidas, diante de tantos problemas, de tantos erros, pecados, de tantas decepções, como nós poderíamos nos esconder da presença do Todo-Poderoso? É impossível, porque Ele é onipresente. Deus está em todos os lugares. Ele também é onisciente. Ele sabe e conhece todas as coisas, até mesmo antes dela existir. O salmista diz que antes que ele pensasse em falar, Deus já conhecia, já sabe das coisas. Então é impossível. Mas, mesmo sabendo que é impossível,
nós temos a tendência de esconder-se do Senhor. Esconder é algo que afeta todo mundo. Inclusive, por exemplo, temos um exemplo, né, de um homem, de um servo de Deus, um profeta abençoado, mas que diante da situação de Jezabel, ele fez o quê? Se escondeu numa caverna. A tendência, diante das coisas, dos problemas, das dificuldades, às vezes até das decepções da nossa vida, a gente tentar se esconder. Teve um outro também, profeta, Jonas. Vocês conhecem a história de Jonas? Jonas recebeu uma ordem do Senhor para pregar aonde? Em Nínive. Veja só o que diz no verso 3 do capítulo 1. Jonas fugiu de Deus. Então a gente pode perceber aqui, queridos, que não é só quando pecamos que nos escondemos de Deus. A situação de Adão era assim: eles pecaram, ficaram envergonhados por causa do pecado, envergonharam-se e se esconderam. Na situação do profeta, correndo da dificuldade por causa da mulher que queria matar, a mulher de Jezabel que queria destruir, e que ele chega na situação de ficar incomodado com aquilo, ele pensa que está só, ele decepcionado, triste com aquela situação, ele então procura se esconder. E Deus vai de encontro a ele, da mesma forma que foi de encontro a Adão. Da mesma forma acontece com Jonas. Jonas aqui revela que ele foge de Deus, não por causa de pecado, não por causa de alguma decepção, mas por não querer fazer a vontade de Deus, por não querer cumprir a missão. Então isso me faz refletir, me faz pensar, por que nos escondemos de Deus? Quais são os motivos? Quais são as vezes, as razões, as circunstâncias que levam a pessoa, que me leva muitas vezes a esconder-se de Deus? Hoje eu tenho certeza que Deus quer que nós façamos uma reflexão aqui nesta noite. Hoje Deus quer que você e eu pensemos como nós estamos diante de Deus. Como é que está a minha vida diante do Senhor? Nós muitas vezes dizemos assim: não, Deus sabe de tudo, é impossível ficar é impossível se esconder dele, então não tem, ele sabe de todas as coisas. É verdade, é impossível fugir de Deus. Tanto Adão como o profeta, como Jonas e como tantos outros que tentaram se esconder de Deus, não conseguiram, isso é verdade. Mas eu não estou questionando a ação de Deus, o ato de Deus, Deus não se esconde, Deus não vira as costas para tentar não te ver. Não estou falando de Deus, estou falando de mim, estou falando de você, para você e eu fazermos reflexão. Como é que eu estou diante de Deus? Será que eu não estou tentando viver uma vida dentro de uma caverna? Será que eu não estou tentando viver uma vida entre as árvores, para que ninguém me veja, para que ninguém possa observar, ver o que eu estou fazendo, as quais Deus tem clamado e chamado, dizendo para mim, para você: vamos fazer a obra. Queridos, alguns sintomas, claro, podemos observar na vida de quem se esconde, na vida de quem foge, na vida de quem não quer um relacionamento com Deus. Alguns sintomas a gente pode observar, por exemplo, em Adão. Qual foi os sintomas? Foi que ele revelou. Quando ele se escondeu de Deus. A Bíblia diz que eles perceberam que estavam o quê? Nus. Eles perceberam e tiveram vergonha. Agora eu pergunto para vocês: estava ele, a mulher, estavam com vergonha, agora tem vergonha de Deus? Tem vergonha de Deus? Então
vida, como eu posso detectar se eu estou tentando me esconder de Deus? É se quando Deus, de alguma forma, se manifesta para você, através da palavra, através de uma pessoa, através de um culto, você sente vergonha. Quando você gostaria de que Deus não olhasse para você. E aí pode ser porque você está em pecado, pode ser porque você não está fazendo aquilo que Ele pediu que você fizesse, e pode ser porque você até está triste, decepcionado ou passando por uma grande luta que você não consegue ter vitória, e você se sente ali sozinho, como se você não conseguisse ter a vitória por alguma razão. E quando se fala de Deus, você sente uma vergonha da circunstância, da situação e até mesmo de si mesmo. Isso são sintomas que podem estar na nossa vida revelando que nós estamos querendo esconder. Outro sintoma que a gente pode observar na vida de alguém que se esconde de Deus, é quando ele não tem prazer. Quando ele não tem prazer de estar na presença do Senhor. Quando outras coisas se tornam mais prazerosas, outras coisas começam a ter mais valores do que estar na presença de Deus. Eu falei com o Daniel, o filho, que a gente está. Eu estou preocupado com isso, por isso que eu falo aqui, queridos. Eu falei com ele, eu estou preocupado com isso, porque muitas vezes eu e ele, eu estou falando de um problema que eu e ele, que nós como família, eu tenho. Às vezes eu fico com ele assistindo um filme, como foi hoje, nós assistimos um filme de 4 horas. Então eu fico com meu filho assistindo um filme, mas quando nós queremos ler a Bíblia, eu estou falando de mim, irmãos. Quando a gente pega a Bíblia para ler, parece que alguma coisa, difícil acontece. Eu sei, irmãos, que vocês têm essa mesma luta, mesma dificuldade. E para orar, irmãos? E para orar, será que nós temos o mesmo prazer e alegria de orar por 4 horas como nós ficamos em frente à televisão assistindo filme? Ou assistindo o jogo do Atlético? Que hoje não foi muito não. Ou do Cruzeiro, ou do Vasco, Será que a gente tem esse prazer de estar na presença do Senhor? Quando nós não temos esse prazer, isso é um sintoma, algo que reflete que muitas vezes o que nós estamos fazendo é nos escondendo da presença do Senhor. Por quê? O prazer nos leva a estar juntos. Eu sei que acontece normalmente com os namorados, Os namorados, quando não tem problema nenhum, querem estar sempre juntos. Não é verdade, irmãos? Aí agora quando acontece algum problema, mas o namoro, faz assim, casais também, sempre quer estar próximo. Por quê? Porque tem aquela coisa que é ali que quer estar junto, Mas com Deus, vamos para a igreja, vamos para a casa dele. Parece que para ir para a casa dele, para ir para a igreja, é uma coisa pesarosa. Eu recebi uma mensagem no Zap. Essa mensagem dizia assim: quantas vezes ir ao shopping e não ter 10 reais é uma tristeza, porque não tem 10 reais. Quantas vezes ir ao shopping com 10 reais é pouco, porque a gente gostaria de ter mais para gastar. Quantas vezes olhar uma vitrine, uma roupa, é uma tristeza, uma coisa dor no coração, porque ela tem um valor que eu não tenho dinheiro para dar. E nessa mensagem ele diz assim: muitas vezes a gente acha pouco 10 reais para um lanche.
Mas na hora da oferta, R$10 é muito. Na hora de ofertar ao Senhor R$100, meu Deus do céu! Meu Senhor! Essa mensagem dizia assim, que a gente passa realmente horas e horas no programa que agrada a gente. Se for para um lazer e algo prazeroso, a gente fica o dia todo. Não é verdade? E a gente ainda fica assim, poxa, que pena que vai acabar. Mas o culto da igreja tem que terminar 9 horas. O culto da igreja, na presença do Senhor, está passando tarde. 9 horas tem que acabar. Por que estar com Deus, estar perto do Senhor, é tão difícil, é tão ruim? Isso mostra, queridos, que de uma certa forma, nós sempre estamos com esse problema. O problema que afeta a raça humana desde a época de Adão, escondendo-nos de Deus. Sempre está escuro. Somos capazes de fazer tudo aquilo que nos agrada, mas não somos capazes de abrir mão para agradar o nosso Mestre, o nosso Senhor. Às vezes a gente tem que aprender isso, e às vezes de modo difícil e duro, e que nem sempre será do jeito que a gente quer, nem sempre será da forma que a gente deseja, né? Que vamos fazer aquilo que Deus quer. Às vezes Deus vai ter que mostrar para a gente que nem sempre é do jeito que a gente acha que deve ser. Essa semana Deus ministrou muito o meu coração. Eu estou dando um estudo aqui na igreja nas quarta-feiras a respeito da geografia, da passagem do povo pelo deserto. E nós estudamos uma situação em que Moisés, diante de uma circunstância do povo reclamando por falta de água, ele pega a vara e fere a rocha. E a primeira vez o Senhor mandou e disse assim, fere a rocha. E ele foi e feriu a rocha. Mas houve uma segunda vez em que o povo reclamou pedindo de água. E Deus falou, fala a rocha. E ele não falou a rocha, ele fez como fez a primeira vez. Ele feriu a rocha. E isso não agradou o coração do Senhor. E o Senhor ministrou meu coração dizendo, Jorge, não é a forma, a maneira como se faz, mas a obediência que eu mando. O que Moisés fez a primeira vez foi correto, certo. Então não teria nada errado ele fazer, se ele fez a mesma coisa, né? Ele fez a mesma coisa. Então, se a primeira vez que ele fez estava certo, o que estava errado? É que Deus não mandou ferir, mandou falar a rocha. Não é do jeito que a gente pensa, o que acha que é certo fazer. E aí eu perguntei, Senhor, por que estaria errado? Ele disse que a rocha ela representava, ou ela simbolizava Cristo, não é verdade? Cristo a rocha, e a rocha não pode ser ferida 2 vezes. Muito simples, né? A mensagem de Deus. A rocha que emana água viva, água que sacia a nossa sede. Jesus Cristo disse que Ele era a rocha. A rocha não podia ser ferida 2 vezes. Cristo não pode ser ferido 2 vezes. Mas a verdade é, queridos, que nós precisamos parar para refletir e analisar a nossa vida e fazer a simples pergunta: como é que eu estou diante do Senhor? Estou com o véu? Estou me escondendo atrás das árvores? Estou entrando em caverna? Como é que está a minha vida? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus sempre nos chama para a sua presença. Amém? Amém. Diga, Deus sempre me quer na sua presença. Amém, irmãos? Amém. Este é o lugar em que eu e você devemos estar. É na presença do Senhor e não se escondendo dele. Então, quando nós acordamos, nós temos que entender que Ele está onde, irmãos? Quando você acorda, onde Deus está? Diga, está ao seu lado. Está ao meu lado. Ele está ali. Então, por que me esconder daquele
estar comigo. E quando eu estou dormindo, onde é que Ele está? Aonde? Diga do seu lado. Diga do meu lado, né? Você diz assim, do meu lado. Ele está ali com você. Então, se Ele está ali, é exatamente o lugar onde você tem que entender que Deus quer que você esteja na presença do Senhor. Eu me lembro com saudade de um professor da faculdade teológica, quando ele disse para mim: Jorge, esse é o sentimento que todos deveriam ter, e todos deveriam ter como uma coisa forte na sua vida, porque sabendo que Deus está presente, nos ajudaria a ter força contra o pecado, sabendo que Deus está aqui presente, vivendo, fazendo todas as coisas. Quando eu estivesse a intenção, pensando assim, eu vou fazer alguma coisa errada, Deus está aqui, Deus está vivendo. Eu não pecaria, eu evitaria o pecado, eu fugiria do pecado. Quando fosse fazer alguma coisa, pensasse, Deus está aqui, Ele sabe, Ele está vendo. Se é uma coisa mal, eu não faria. Se eu vou falar alguma coisa, eu vou falar alguma coisa aqui, vou falar para você de fulano lá, falando mal de fulano, eu não falaria se eu tivesse a consciência de que a presença do Senhor é real. Porque eu falando mal de alguém, Deus estaria o quê? Vendo, ouvindo, sabendo, conhecendo tudo. E é assim que a gente tem que entender. Deus está presente. E o meu lugar é onde? Fugindo dele? Não. O lugar em que Deus deseja que eu e você estejamos, irmãos, é na presença do Senhor. É o melhor lugar, meu irmão. Pastor, eu estou com uma dificuldade muito grande de tomar uma decisão. Lembra, meu irmão, presença do Senhor. Lembra disso, porque se você lembrar e precisa tomar uma decisão, se Ele está presente, o que é que você faz? Por incrível que pareça, a gente às vezes faz até com uma pessoa que está ali, que a gente nem conhece, pede um conselho. O Senhor está presente, peça conselho para Ele, porque Ele tem prazer em te aconselhar. Certamente Ele vai dar uma direção. Lembra-se que para Deus te dar a direção, e sendo que Ele está presente, Ele vai te conduzir na sua palavra. Lembra disso? Tenha prazer em estudar a palavra, tenha prazer em orar. Quando você for orar, lembra de que Ele está presente. Aí, irmãos, é diferente, você sabia disso? Quando você vai orar, com a consciência de que Deus está presente ali, você quer sair da presença dele? Aí você vai orar, só o Senhor sabe, em nome de Jesus, amém. Você faz isso? Sabe por que muitas vezes a gente ora com a consciência de que Ele está distante, está no céu, Ele está longe, mas Ele está presente. E onde você está? Esta é a pergunta que deve nos levar à reflexão. Onde você está? Eu não sei, mas eu posso dizer para você onde você deveria estar. Você deve estar na presença do Senhor. Esse é o melhor lugar. Feche seus olhos. Faça uma análise da sua vida. Para aí para pensar um pouquinho. E diga, Senhor Deus, eu tenho, Senhor Deus querido, motivos para estar na tua presença. Fala isso, Senhor. Que eu tenho certeza que você tem. Diga, Senhor Deus querido, eu quero andar na tua presença, eu quero viver na tua presença, eu quero estar sempre com essa consciência da tua presença. Eu não quero viver me escondendo. Essa prazer ao Senhor, diga, Senhor, eu quero, Senhor Deus querido, eu quero sentir prazer de estar na tua presença. Eu quero ter tempo de oração com o Senhor, eu quero ter tempo de meditação na tua palavra, eu quero estar junto com o Senhor, eu quero estar todo momento com o Senhor. Escutar o Deus querido da tua presença é maravilhosa, Senhor. Andar contigo é também maravilhoso. Eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, Deus, abrimos o nosso coração agora diante do Senhor. Pai, não permita, Senhor, que o inimigo, não permita, Senhor, que a circunstância, não permita, Deus querido, que nada, Senhor, Deus querido, venha nos tirar da tua presença, meu Pai. Deus, as lutas e as dificuldades que nos fazem esconder, que nos leva para o nosso cantinho, oh Pai, em nome de Jesus, não nos deixe partir, não nos deixe ir, assim como o Senhor fez, oh Deus, com Adão. O Senhor foi até Adão, Deus, vem até nós, Senhor, fala conosco, chama-nos.
Mesmo quando a gente estiver com vergonha, Deus. Mesmo, Deus querido, quando a gente estiver abatido, achando que está tudo difícil para a nossa vida, chama-nos, Pai, porque queremos estar com o Senhor, queremos estar na Tua presença. Chama-nos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora pela Tua igreja, Senhor, porque nós precisamos da Tua presença no nosso meio, o Senhor estar aqui. Mas nós precisamos ter essa consciência, Deus. Por isso, Deus, queremos te oferecer o melhor. Queremos dar o melhor louvor ao Senhor. Queremos abrir o nosso coração ao Senhor e dizer que amamos o Senhor. Queremos que a Tua presença seja sentida, Deus querido, em nosso meio. Queremos ver, Deus querido, mover o agir do Senhor no nosso meio.